Olá, boa noite. Como vocês estão? Como estão, as coisas por aí onde você está nesse momento? Onde está seu coração? Onde está sua mente? Hoje nós vamos iniciar Jó, capítulo 11, e uma outra bênção apresentada a nós, que hoje a gente vai ouvir de um outro amigo de Jó, que é Zofar. E vamos ver o que tem para nós nesses capítulos de hoje, nesses amigos de Jó. Esse é o terceiro amigo de Jó, ok? Então, Zofar é o terceiro. Ontem eu tava. Não lembro se eu já li um outro, se eu já tinha lido ou não. Já tinha lido. E vocês provavelmente já tinham lembrado também. Então, hoje a gente está falando de Zofar, o terceiro amigo de Jó. Vai aparecer uma outra figura. Mas no momento a gente vai ler sobre Zofar. Também lá, lá na frente, né? Eu ia falar futuro, mas lá na frente a gente vai ver uma outra pessoa, ah, uma criatura mais, uma criatura mais misteriosa, assim, a gente vai ver, mas por enquanto a gente finaliza com Zofar. Finaliza não. Esses são os três amigos mais próximos de Jó, e a gente vai ver então esse terceiro agora, o que que Deus quer nos ensinar com ele, tá bom? Então vamos fazer nossa oração. Senhor, obrigada por esse momento aqui. Eu falo em nome de todos eles, todos nós, aliás, que estamos unidos para aprender sobre a Sua palavra, aprender sobre aquilo que fica encoberto dos nossos olhos, né? Fica coberto aos nossos olhos, que nós não entendemos, nós não conseguimos medir a profundidade, medir a proporção, medir as camadas que só o Senhor tem acesso. Então a gente acredita que nas leituras todas da Bíblia, do começo ao fim, é crucial o Espírito Santo nos revelando todas essas outras camadas e, é, e partes na qual nossa limitação não nos permite entender. Então a gente agradece porque o Senhor com o Espírito Santo nos guia, o Senhor com o Espírito Santo nos revela, o Senhor com o Espírito Santo tem a misericórdia de nos mostrar essa comunhão com o Senhor, chegando próximo do que o Senhor é, chegando próximo do que o Senhor tem nos mostrado, chegando próximo de tudo aquilo que está em volta do Senhor. E nós temos acesso a isso. Então, só de nós estarmos chegando próximo de tudo aquilo pela palavra, a gente precisa agradecer e nunca achar que é algo garantido, porque quando a gente tem as coisas banais, a gente deixa as coisas ficarem banalizadas na nossa vida, porque sempre temos, ou sempre temos acesso, ou sempre vamos ver, ou sempre vamos ter, né? A vida nos surpreende, o Senhor nos permite nos surpreendermos. Então a gente quer ter esse relacionamento fixo, esse relacionamento sólido. A gente quer ter esse comprometimento com a sua palavra. Estamos aqui hoje para isso, para lermos mais um capítulo e pedir para que o Espírito Santo me use como canal para nos ensinar, que todos nós possamos aprender e entender aquilo que está no seu coração para nós, aquilo que está no seu pensamento para nós, aquilo que o Senhor tem para nós. E a gente quer, com toda a humildade, com todo o amor, temor a Ti, colocar os nossos corações aqui abertos para que o Senhor possa nos fazer a transformação necessária durante as nossas leituras, que o Senhor nos proteja dos males carnais, espirituais, principalmente os espirituais, que são aqueles que nós não vemos, Senhor, aquilo que Jó está passando sem ver, aquilo que Jó nem entende, os amigos dele também não entendem o que o Senhor quer, o porquê e o porquê o Senhor ter permitido. Então, que o Senhor nos permita estarmos protegidos debaixo das suas asas, que seus anjos possam nos proteger, Pai, ao seu comando, contra todos esses males invisíveis que nós não enxergamos, que nós não temos acesso, mas declaramos no seu nome que estamos protegidos e que tudo aquilo que é feito para nos atingir é quebrado para a honra e glória do seu nome em teu sangue, que é a única coisa que de fato Lúcifer, né, Satanás tem medo, que é o Senhor Jesus. Então nós temos a segurança e a certeza de que clamando o seu nome e pedindo proteção, estamos segurados e protegidos. Agradecemos e pedimos para que o Senhor nos lidere nessa live, para a honra e glória do seu nome, ela é consagrada a ti. Amém. Vamos lá então. Então Zofar de Naamate respondeu: Ficarão sem resposta todas essas palavras, lembrando que aqui
a gente tem Jó falando, vocês lembram, né? No capítulo 9 ele falou. Aí no capítulo 10 ele falou, e acabou. Cada amigo é como se cada amigo tivesse 1 minuto para falar com ele. Tipo assim, aí depois ele vai e responde. Então agora chegou Zofar, e Zofar ele pega essa brecha essa deixa, desculpa, de onde Jó deixou, né? Ele falou para Deus, mas não para Deus especificamente, né? Ele estava ali falando com o amigo dele, mas ele estava meio que direcionando a Deus, assim, algumas coisas. Então Zofar vai e aparece e ele fala: Bom, então ficarão sem respostas essas todas as suas palavras, porque Jó falou muita coisa. Jó falou, e se Deus isso, e se Deus aquilo, e por que que eu nasci, por que que eu não nasci morto, e por que, né? Ele fez muitas perguntas. Então Zofar fala, então ficarão sem resposta todas essas suas palavras? Irá confirmar-se o que esse tagarela diz? A sua conversa tola calará os homens? Ninguém o repreenderá pela sua zombaria? Você diz a Deus: a doutrina que eu professo é perfeita, eu sou puro aos seus olhos. Ah, se Deus falasse com você, se contra você abrisse os lábios e revelasse os segredos da sabedoria. Pois a verdadeira sabedoria tem dois lados. Fique sabendo que Deus se esqueceu de alguns dos seus pecados. Você consegue per, pers, perscrutar o mistério de Deus? Você pode sondar os limites do Todo-Poderoso? São mais altos que os céus. O que que você poderá fazer? São mais profundos que o Sheol. É a condição espiritual que eu expliquei a vocês, que não é o inferno especificamente, né? Mas é um lugar. O que é, então, aqui poderia ser a escuridão, as profundezas, deixa eu ver. É, profundeza, tá vendo? Profundeza é o morte, né? Separação, fim, é a separação do corpo da alma, é onde é esse local que existe. A gente vai falar mais sobre isso lá na frente. O que você poderá saber? O comprimento dele é maior que a terra, e a sua largura é maior que o mar. Se ao passar ele ordena uma prisão e convoca o tribunal, quem poderá opor-se? Pois ele conhece os enganadores. Acaso ele não reconhece a iniquidade logo que a vê? Mas o tolo só será sábio quando a cria do jumento selvagem nascer homem. Contudo, se você lhe consagrar o coração. Veja, aqui ele está dizendo para Jojó, querido, veja bem, você é autossuficiente. Esse é o seu problema. É isso o que ele está dizendo para Jó. Obviamente que a gente vai entender Jó falando com o amigo dele ali que, poxa, você não entende a minha dor, né? Como se fosse isso. Mas assim, o que Zofá está querendo fazer, ele está repreendendo Jó no sentido de, olha, você sabe, é como se ele estivesse acusando o Jó, assim, de ser prolixo, né? E autossuficiente demais. Então ele fala, seu sofrimento, Jó, é consequência desses pecados ocultos. E o que que é um pecado oculto? É aquilo que ele não fala para as pessoas. Olha, eu sou orgulhoso. Olha, o meu ego é assim. Olha, eu sou autossuficiente, eu não preciso de Deus. Mas que no oculto mesmo, ele sente que ele faz o que é bom ali, mas é que ele é perfeito, ele é puro e é o que importa. Então aqui é a mesma coisa que ele faz, que ele fala, aliás, desculpa. Zofar pergunta para ele, Zofar diz para ele: Você disse para Deus, a doutrina que eu professo é perfeita. Eu sou puro aos teus olhos. Então ele questiona Jó no sentido de, quer dizer, ele repreende, ele não questiona, ele repreende Jó dizendo, querido, Deus, a sabedoria de Deus é insondável, nem no mar, nem o tamanho, a largura do mar, nem os céus, a profundidade, nada é maior do que a sabedoria de Deus. É insondável. Então, nesse momento, Zofar, ele, né, cada um dos amigos dele explicou de uma forma. E Zofar, nessa hora, diz: Olha, na minha opinião, é o seguinte: você está passando por tudo isso porque você tem esses pecados ocultos aí. Você acha que você é o perfeito e ainda fala para Deus: Eu sou puro aos seus olhos. Então é aí que ele chega, é o ponto que ele chega, né? Contudo, aí ele diz agora que é o momento que, olha, eu penso que se você lhe consagrar o coração e estender as mãos para ele,
Se você afastar das suas mãos o pecado, o pecado não é a ação especificamente, porque um pensamento não é uma ação. Quer dizer, pensar é uma ação, de fato, mas é algo que você não pode parar, você não consegue parar um pensamento. Então, no sentido de você consegue parar um pensamento, mas você não consegue fazer o seu cérebro parar de pensar ou de funcionar, né? Então, o que ele diz é como se fosse assim. Afastar a sua mão do pecado, o que ele está apontando são os pecados ocultos, né? Não igual aos outros amigos. Então ele diz é como se fosse assim, é, para você afastar suas mãos desse pecado de imaginar que você. E o que é o pecado? Aquilo que te separa de Deus. Então, você pensar coisas erradas, você pensar coisas pecaminosas, ou seja, coisas que separam você de Deus, é o errado. E o que ele está dizendo é que Jó precisa colocar o coração totalmente disponível a Deus, consagrar a Deus, né? E afastar o pecado dele e não permitir que a maldade habite na sua tenda. Então, livre de culpa, não de pecado, mas de culpa pelo pecado, porque, veja, nós só tem um jeito, a Bíblia diz que só tem um jeito de limpar o pecado, que é através do sangue. Isso veio lá de trás. A morte começou com sangue, então você limpa com sangue. E o sangue dos animais que Deus tinha colocado como ofertas, né? Por que que a importância de Cristo é fundamental para a salvação? Porque ele foi o sangue, ele foi o cordeiro que derramou seu sangue naquela cruz por nós. Então, quando a gente diz que, mas fulano vai ser salvo, Beltrano vai ser salvo, Ciclano vai ser salvo, se não for através do sangue, não. Mas e os judeus? E não sei o quê? Eles não têm mais, os judeus não têm mais um templo no qual eles fazem os sacrifícios. Então, eles convivem com essa, como é que eu digo, com esse sistema antigo de Novo Testamento, digamos assim, né? É, mas que não tem mais. O que que eles fazem mais? Nós temos a oração, nossa oração, nós temos o sangue de Cristo que já nos libertou de toda culpa, de todo pecado, né? Então aqui ele está dizendo que ele não é sem pecado, ele é sem a culpa do pecado, porque ele se limpa, ele faz como é que diz? Ele faz ofertas em oração, né, para Deus, nada a ver com Levíticos, mas ele faz para Deus, então a culpa Deus tirou. O pecado tá ali, mas a culpa Deus tiraria. Então o que ele diz para ele é: você permite que a maldade habite na sua tenda, então livre-se da culpa e você erguerá o rosto. Será firme e destemido de novo. Você se esquecerá das suas desgraças, lembrando-se apenas como águas passadas, ou seja, está no seu passado, lá atrás. Você vai ver, se você entregar seu coração a Deus, é isso que ele está dizendo. Se você entregar seu coração a Deus, você se livrar da culpa, dos seus pecados, você vai poder levantar sua cabeça de novo. Que agora você está aí todo fraco né? Então, ele tá ali colocando um pouquinho de sal no machucado de Jó, porque, né, a gente sabe que ele não está completamente errado, mas a compaixão ali passou bem, bem longe. A vida será mais refulgente que o meio-dia, e as trevas serão como a manhã no seu fulgor. Você estará confiante, graças à esperança que haverá. Olhará ao redor e repousará em segurança. Você se deitará e não terá medo de ninguém, e muitos procurarão seu favor. Mas os olhos dos ímpios fenecerão e se encontrarão sem refúgio. O suspiro da morte será a esperança que terão. Então, o que ele está dizendo é: aqueles que não fazem isso, né? O que ele está dizendo para Jó, aqueles que são ímpios, aqueles que vivem do pecado, aqueles que vivem para fazer o que quiserem, sem Deus, aqueles todos ali, a esperança deles é a morte, porque nessa vida eles não têm outra saída. A nossa esperança é qual? Cristo. Nós temos para onde olhar, nós temos um futuro a pensar, nós sabemos para onde vamos após essa vida. Nós temos a certeza disso por conta de Jesus. Mas o que ele diz é que os ímpios não têm para onde olhar, não têm o que fazer. Então a morte seria a esperança para eles, porque, então quando tá tudo ruim aqui na minha vida, não preciso pagar pelos meus pecados, eu me perdoo, eu faço isso, eu faço aquilo. Então a esperança é quando acabar aqui, eu tô livre. E não é. Então, Jó respondeu. Então agora vem a réplica de Jó, né?
Então Jó respondeu: sem dúvida, vocês são o povo, e a sabedoria morrerá com vocês. Então Jó, ele tá frustrado, obviamente, mas ele tá meio que sarcástico nesse momento. Não, sem dúvida, vocês são o povo e a sabedoria morrerá com vocês. Mas eu tenho a mesma capacidade de pensar que vocês têm. Eu não sou inferior a vocês. Quem que não sabe dessas coisas? Então, o que ele está dizendo, gente, é algo que muitas pessoas passam na igreja hoje em dia, na igreja quatro paredes, que eu digo. Porque muitas igrejas quatro paredes, elas têm os seus líderes espirituais como aqueles que intocáveis, ou aqueles que são os únicos capazes de dar um conselho, de acompanhar a pessoa, a vida da pessoa, ou de instruir ou guiar a pessoa em alguma coisa. Quando, na verdade, aquela pessoa, ela tem que ser guiada pelo Espírito Santo para ajudar outra, porque obviamente que nós temos pessoas que Deus capacita para nos dar um bom conselho, que Deus capacita para ser bom servo, bom serva e também nos ajudar quando necessitamos. É óbvio que Deus capacita, mas a diferença é que essa parte do ego que existe na igreja, quatro paredes, de hoje em dia, né, e dos líderes, é uma hierarquia fantasiosa. É como se dissessem a todos que vão a uma igreja: olha, só o líder sabe. Pergunte para ele, fale com ele. E às vezes, obviamente, aquela pessoa que está sendo usada por Deus, independente da, né, da circunstância, vai dar um bom conselho. Agora, é bíblico, precisa ser bíblico. Então, tá, eu posso ter um líder espiritual que me ajude, tá, eu posso falar com um pastor, eu posso falar com alguém que possa me ajudar, que possa, claro, porque Deus vai te abençoar. Agora, eles vão entrar em contato com o mesmo espírito que você, o santo de Deus. Então, você necessita depender de um homem? Não. Você pode ter um homem? Sim. Né? Um homem que eu digo para te guiar, para te instruir. Não só um homem, eu digo homem no sentido homem Adão, da palavra Adão, que significa um homem ou uma mulher especificamente, mas então você pode ter. Mas o que ele aponta aqui é algo muito importante para o nosso entendimento também, porque ele fala: olha, já entendi, vocês são muito sábios, mas olha só, eu também posso pensar. E é isso que a gente sempre convida aqui a fazer. Mesmo que vocês estejam lendo essas leituras todos os dias, né, com a gente, tudo que o Senhor, que o Senhor proporciona nessas leituras, tudo aquilo que a gente se abre, pede que o Espírito Santo nos guie, tudo mais, você mesmo tem a responsabilidade no seu próprio estudo de você mesmo questionar coisas que você não entendeu ainda. Bom, não entendi sobre isso. Deixa eu pesquisar sobre. Ou se for nessa live especificamente, deixa eu perguntar para a Thay qual é o ponto de vista, que não pode ser algo cego. Não pode ser, não, é só o que a Thay disser. Ou é só o que. Não, você precisa. Assim como o Jó está dizendo aqui. Peraí que eu passei sem querer. Assim como o Jó está dizendo aqui, eu já entendi, mas eu também tenho a capacidade de pensar. A mesma que vocês têm. Então, quando a gente lê a palavra, a gente vai o que está escrito na palavra, né? Por isso que eu sempre falo aqui, a gente não faz estudo teológico aprofundado. Eu uso teologia porque eu estudei teologia e tudo mais, mas com vocês, mas a nossa leitura aqui, ela é espiritualizada, contextualizada na palavra de Deus, ponto, e que o Espírito Santo nos guie, ponto. Mas é muito importante o que ele aponta. Porque quando você está num lugar onde você acha que você é uma ovelha pequenininha, Deus olha para você como uma ovelha imensa. Então não se oprima porque X fulano YZ tem mais anos. Sim, a sabedoria, sim, tudo que nós temos com a experiência, não a sabedoria de Deus, mas essa experiência, Deus aplica a sabedoria para muitas coisas. Mas não significa que você codepende de alguém para conseguir ter conselhos na sua vida, porque você só pode codepender de Cristo. O Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, quando ele sai, ele deixa o quê? O que que ele diz? Ele fala: deixarei o meu e vocês não ficarão sozinhos. Porque eles queriam que Jesus ficasse. Jesus fala: não, eu não posso ficar. Porque se eu ficar, ninguém vai ter o Espírito Santo.
Se eu ficar, eu sou uma pessoa única, concentrada com o Espírito aqui em mim nesse momento. Não posso, eu tenho que ir e deixar meu Espírito que vai estar em todos aqueles que crerem em mim. Então, por isso que assim que você diz que Jesus Cristo é o seu Salvador, que você crê com suas próprias palavras, seus próprios lábios, dizendo isso, automaticamente você recebe o Espírito Santo. Ai, tá, mas é uma coisa meio fantasiosa, receber o Espírito Santo. Bom, então vamos olhar para umas outras religiões que recebem espíritos também, e as pessoas acreditam? Então não coloquem a palavra como se fosse algo ilusório, como se fosse algo fantasioso. Então, assim que você declara o poder do Espírito Santo, você recebe o poder do Espírito Santo, não, a Cristo sendo o seu Salvador, sendo Filho de Deus, morrendo e ressuscitando por você, quando você declara isso, você recebe o Espírito Santo. Então, é importante você saber que você tem a fonte de Cristo. Em Atos, a gente vai ler sobre isso. Cristo não pode ficar, ele vai. Quando ele vai, ele diz: Mas não deixarei vocês sozinhos. Então você tem a capacidade de pensar. Você tem a capacidade de ler a palavra de Deus e pedir para que o Espírito Santo abra os seus olhos espirituais, seus ouvidos, seu coração, para que você leia com ele te guiando e te ensinando. O que não é, obviamente, não significa que você tem que ser rebelde e nunca ir numa igreja se você quiser. Você pode congregar com suas pessoas, seus amigos, ter pessoas próximas de você, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas é importante você saber que naquele lugar de quatro paredes, uma pessoa foi assinada para ser a pessoa líder daquela quatro paredes, tá tudo certo. Mas você tem a capacidade de pensar, orar para o mesmo, a fonte é a mesma. Então ele fala: quem que não sabe dessas coisas que vocês estão falando? Que Deus, com sabedoria, que é insondável, que o mar, que é maior do que os céus, que é mais comprido do que. Quem é que não sabe disso? Tornei-me objeto de riso para os meus amigos. Logo eu, que clamava a Deus, e ele me respondia. Aí agora vem uma outra coisa que ele fala. Eu, íntegro e irrepreensível, tornei-me um mero objeto de riso. Então vocês veem de onde que vem o pensamento de Jó? A hora de. Ah, porque a gente no começo achava, não, maravilhoso, ele não faz nada de errado, o Jó é maravilhoso. Deus diz que ele não tem culpa, né? Tudo mais, pelos pecados, porque ele paga pelos pecados, ele de certa forma. Quer dizer, paga não, mas ele se purifica dos pecados, né? Mas olha o que estava dentro dele, que é o que Zofar diz, que são os pecados ocultos. Olha o que está dentro dele. Eu sou irrepreensível. Quem está bem despreza a desgraça. O destino daqueles cujos pés escorregam, o que é verdade. Quando se está bem, você não tá. Ai, mas e se acontecer alguma coisa de ruim? Ai, não, mas como é que você vai falar de uma desgraça se você está bem? Como é que você vai falar mal, sei lá, da sua saúde se você tem saúde? Não esqueçam que desgraça é isso, tá? Amaldiçoar é isso, desculpa. E desgraça não, mas amaldiçoar sim. Então, como é que você vai falar mal de algo que não aconteceu com você? Então, ele tá dizendo, quem é que vai, né? Quem está bem despreza a desgraça, porque por que que você vai ficar falando da desgraça se você tá bem? O destino daqueles cujos pés escorregam. Mas as tendas dos saqueadores encontram-se em paz. Ele está dizendo de novo que os ímpios estão ali, em paz, em segurança. Aquele que está bem, que despreza a desgraça ali e tudo mais, os pés escorregam, ou seja, eles caem. Mas aqueles saqueadores que roubam, eles estão em paz. E aqueles que provocam Deus estão em plena segurança. Aqueles que transportam o seu Deus nas mãos, as imagens, né? Pergunte, porém, aos animais, e eles os ensinarão. Ou às aves do céu, e elas contarão a você. Interrogue a terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. Quem de todos eles ignora a mão do Senhor fez isso? Na sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. Todo mundo depende de Deus, aceitando ou não, crendo ou não, querendo depender de Deus ou não, aceitando a soberania de Deus ou não, rejeitando a existência de Deus ou não.
Porque você precisa ser muito, muito cabeça fechada ou muito ignorante, no sentido da ignorância de não ter conhecimento, né? Isso que significa o ignorante. Quem tem pessoas que confundem ignorância com arrogância, são duas coisas diferentes. Ignorância é a falta do conhecimento. Então, é muita ignorância imaginar que você produz seu próprio ar para respirar. Que não tem a força maior de Deus que criou o ar para você respirar. É mais ainda ignorante imaginar que a gente criou nosso próprio pulmão, que vai usar o ar que a gente também não criou. É muita ignorância também a gente ser aquecido pelo sol que a gente também não criou. E ainda assim rejeitar que há um criador. Então, qual que é a batalha espiritual? Desbancar Deus, fazê-lo passar de mentiroso. Então, quais são as teorias que eles inventam para a criação do mundo, para a criação das pessoas, para as explicações subliminares, para as coisas, como é que diz? As coisas que não tem explicação na ciência, que eles tudo colocam, foi sorte, foi o acaso, foi, nossa, e aí o acaso nos fez isso, e aí a sorte que tivemos aqui. É muita ignorância imaginar que não tem uma arquitetura perfeita criada por uma pessoa, por uma força maior, aliás. Então, o que Jó está dizendo aqui é isso. Pergunta para os animais que eles vão te ensinar. Ou então para as aves que elas vão falar com você. Quem de tudo, interrogue a terra, tudo, tudo. Quem deles vai ignorar que é a mão de Deus que fez isso? Na sua mão está tudo. Então é isso o que ele está dizendo. O fôlego de toda a humanidade está na mão de Deus. Ele tira o fôlego que quando a gente lê o vento, o fôlego, a gente entende como sopro. Quando a gente estuda, a gente lê como a gente aprende como se a alma, né? E o fôlego que é o que a gente respira mesmo. Então ele tira. Ele dá e ele tira. E tem um porquê disso. Ele quem sabe. Ou o ouvido não examina as palavras como a língua prova a comida? A sabedoria se acha entre os idosos e a vida longa traz entendimento. Essa parte do entendimento aqui está dizendo, não é a sabedoria. Não está, desculpa, não está a sabedoria entre os idosos e a vida longa não nos traz entendimento? Isso aqui é o que a gente sempre fala, a sabedoria ela vem de Deus, divina. E antiga, quando fala entre os idosos, né, que a maioria dos idosos sempre creram em Deus, que a maioria dos idosos, você, quando mais velho você vai ficando, acho que mais você começa a entender as coisas da vida, assim, por alguma força maior. É, pelo menos pelo que eu conheço, assim, eu já vi, eu já estudei, é muito raro você conhecer um idoso que não acredita em Deus, de qualquer forma, assim, pode ser o Deus que eles entenderem, uma força, ou o que quer que seja, é muito difícil encontrar um idoso que não tenha, que não acredite em Deus, né? Agora, a vida longa, ela traz o quê? Entendimento, que é o que a gente fala. Não adianta a pessoa dizer, mas eu sou cheio de sabedoria. Você acredita em Deus? Não, não, não acredito em Deus. Não. Acredita em Jesus? Não, também não. Você tem sabedoria de onde? Porque eu vivi muito, né? Não, então você tem conhecimento, experiência, entendimento. Sabedoria não pode, porque a sabedoria, ela tá em Gênesis 1. A sabedoria já está com Deus, ela inclusive é arquiteta do mundo. Quando você vê uma árvore tão sábia, que ela cresce, nas estações ela perde as folhas, ela dá o fruto, essa sabedoria é a arquitetura perfeita da sabedoria de Deus quando ela estava, como é que diz? A palavra diz que ela estava andando sobre a terra, sobre as águas. Então, tudo foi criado através da sabedoria de Deus. Então, a sabedoria não pode ser algo que nós adquirimos. Eu adquiri sabedoria na vida. Não, você adquiriu conhecimento. Sabedoria, ela precisa ser divina. Deus é quem tem sabedoria e poder. A ele pertencem o conselho e o entendimento. O que ele derruba não se pode reconstruir. E isso a gente vai ver mais na frente. Aliás, a gente já viu atrás, mas a gente vai ver mais na frente também.
sobre tudo aquilo que Deus diz, por exemplo, a gente vai ver ainda em Daniel, talvez, não me lembro agora, mas a gente vai ver a palavra dizendo sobre nunca mais alguém habitará aqui. Por exemplo, na Babilônia, Deus fala que nunca mais será habitado. E as áreas que a gente vai ver, que entende-se geograficamente onde é isso, até hoje são puro pó e puras ruínas. Inclusive, tem uma dessas áreas que o governo, eu não vou falar os nomes, citar os nomes específicos, mas você pode dar Google. Tem uma área específica que Deus diz que jamais se habitará, jamais uma flor nascerá, uma árvore, né? Que o governo gastou bilhões para colocar luz, eletricidade, né, que eu digo, água e nada floresce, nada prospera naquela terra. Então, até hoje continua ruínas. Então, o que ele está dizendo é a soberania de Deus que homem nenhum consegue mudar, quebrar, distorcer, trocar, muda nada. Então, o que ele está dizendo é, o que ele derruba não se pode reconstruir. Quem ele aprisiona, ninguém pode libertar. Se ele retém as águas, predomina a seca. Se as solta, devastam a terra. A ele pertencem a força e a sabedoria. Aqui está o embasamento de tudo que a gente fala quando a gente fala sobre a sabedoria. Não há sabedoria sem Deus, porque a Ele pertencem a força e a sabedoria. Então, quando você estiver sem forças e se sentir desamparado pela sabedoria, ou achando que você não sabe o que fazer, ou que não tem para onde ir, não tem, busque a quem tem, a quem pertence, que é a Deus. Tanto o que erra quanto o que induz ao erro são dele. As pessoas, todas. Ele dispensa e despoja os conselheiros e faz os juízes de tolos. Tira as algemas postas pelos reis e lhes amarra uma corda na cintura. Ele dispensa os sacerdotes em humilhação e arruína os homens de sólida posição. Cala os lábios dos conselheiros, de confiança, aliás, e tira o discernimento dos anciãos. Derrama desprezo sobre os nobres e desarma os poderosos. Revela coisas profundas da escuridão e traz à luz densas trevas. Dá grandeza às nações e as destrói. Faz crescer as nações e as dispersa. Priva da razão os líderes da terra e os faz perambular perdidos no deserto, como a gente vai ver com Nabucodonosor. Andam tateando nas trevas sem nenhuma luz. Ele os faz cambalear como bêbados. Os meus olhos viram tudo isso. Os meus ouvidos ouviram e entenderam. O que vocês sabem, eu também sei. Não sou inferior a vocês, mas desejo falar ao Todo-Poderoso e defender minha causa diante de Deus. Vocês, porém, mascaram a verdade com mentiras. Todos vocês são médicos que nada valem. Quem dera ficassem calados. Isso seria sábio da parte de vocês. Escutem agora o meu argumento. Prestem atenção na réplica dos meus lábios. Vocês falarão com maldade em nome de Deus? Argumentarão com engano em favor dele? Então, o que ele está dizendo é: você vai dizer, Deus me disse que é para você roubar. Deus me disse que é para você matar. Deus me disse que é para. Você vai fazer isso? Não vai. Tem como. Principalmente usando o nome de Deus. Se é contra a palavra dele, se é contra as leis dele, se é contra tudo que ele. Os mandamentos. Não tem como. Então, o que ele está dizendo é: vocês vão falar com maldade em nome dele? Por ele, como se fosse ele falando, usando você? Não. Argumentarão com engano em favor dele? Porque isso Deus também não gosta. Quando as pessoas estão a favor dele, mas com mentira. Ah, não, mas tudo bem, é só para a pessoa acreditar que Deus. Não existe você unir uma pessoa a Deus com mentira. Não, mas o importante é se converter. Não, não é. É importante se converter. Não é, mas o importante é se converter. De jeito nenhum, você não usa mentira para converter as pessoas.
Você não usa opressão, você não usa dor, você não usa sofrimento, você não usa maldade, você não usa nada disso para engano, nada disso. Então o que ele fala tem muita razão. Vocês vão argumentar com engano a favor de Deus? Não. Falarão assim para favorecê-lo? Advogarão desse modo a causa de Deus, ou seja, sendo injustos em nome de Deus? Tudo iria bem se ele os exterminasse? Vocês conseguiriam enganá-lo, como vocês podem enganar os homens? Com certeza ele os repreenderia. Se em secreto fossem parciais. O esplendor dele não os aterroriza? O pavor dele não cairia sobre vocês? As máximas que vocês citam são provérbios de cinzas. As suas defesas não passam de barro. Aquietem-se, deixem-me falar. E aconteça comigo o que acontecer. Porque me ponho em, por que que eu me ponho em perigo e tomo a minha vida nas minhas mãos? Embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Certo é que me defenderei os meus caminhos diante dele. Desculpa, certo é que defenderei os meus caminhos diante dele. Aliás, será esta a minha libertação. Nenhum ímpio ousaria apresentar-se a ele. Escutem atentamente as minhas palavras, que os seus ouvidos acolham o que eu digo. Agora que preparei a minha defesa, sei que serei justificado. Haverá quem me acuse? Se houver, ficarei calado e morrerei. Concede-me, ó Deus, apenas estas duas coisas e não me esconderei de ti. Afasta de mim a tua mão e não mais me assuste com os seus terrores. Chama-me e eu responderei. Ou deixa-me falar e tu responderás. Quantos erros e pecados cometi? Mostra-me a minha falta e o meu pecado. Porque, por que escondes o teu rosto e me consideras inimigo? Então ele está dizendo, Senhor, o Senhor me botou aqui para passar por tudo isso que eu estou passando, etc., mas não me deu um motivo. Não falou o porquê. Eu estou aqui de ouvidos abertos. Fala que eu vou te escutar. Atormentarás uma folha levada pelo vento? Perseguirás a palha? Pois fazes constar contra mim coisas amargas e me fazes herdar os pecados da minha juventude. O que que significa o pecado da minha juventude? Quando a gente é mais jovem, né? A gente pensa besteira, fala besteira, faz besteira. Então, é isso que ele está querendo dizer aqui. É no sentido, pô, você vai me fazer herdar tudo aquilo que eu fazia que me afastava do Senhor lá atrás. Já aprendi, já amadureci, já cresci, já, né? Acorrenta os meus pés e vigia todos os meus caminhos, pondo limites aos meus passos. Assim, o homem se consome como coisa podre, como a roupa que a traça vai roendo. O homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitos problemas. Brota como a flor e murcha. Vai-se como a sombra passageira, não dura muito. Fixas o olhar em um homem desses? E o trarás à sua presença para julgamento? Aí aqui tem uma explicação, vamos ver aqui. Conforme a Septuaginta Vulgata e a versão siríaca diz, o texto maçorético diz, traz-me, e traz-me a tua presença para julgamento? É isso que quer dizer. Quem poderá extrair algo puro da impureza? Ninguém. Os dias do homem estão determinados. O número dos meses deles estão no seu controle. Estabelecestes limites que ele não pode ultrapassar. Por isso, desvia dele o teu olhar e deixa-o até que ele cumpra o seu tempo como trabalhador contratado. Para a árvore, pelo menos, há esperança. Se é cortada, torna a brotar. E os seus novos ramos vingam. As suas raízes poderão envelhecer-se no solo e o tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro de água, ela brotará.
e dará ramos como se fosse muda plantada. Mas o homem morre e morto permanece. Dá o último suspiro e deixa de existir. Como a água do mar evapora e o leito do rio perde as águas e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Até quando os céus deixarem de existir? Nenhum deles acordará, nem será despertado do seu sono. Quem dera me escondesses na sepultura e me ocultasses até passar a tua ira. Quem dera estabelecesses um prazo e depois se lembraste de mim. Ele está dizendo, quem dera o Senhor só me deixou aqui no deserto, mas ele lembrou e deixa eu tirar Jó de lá. Quando um homem morre, acaso tornará a viver? Durante todos os dias do meu árduo labor, esperarei pela minha dispensa. Chamarás e eu mesmo te responderei. Terás anelo pela criatura que as tuas mãos fizeram. Por certo contarás, então, os meus passos, mas não tomarás conhecimento do meu pecado. As minhas faltas serão encerradas em um saco. Tu esconderás a minha iniquidade. Como a montanha sofre erosão e se desmorona, e a rocha muda de lugar. Vulcão. Como a água desgasta as pedras e as torrentes arrastam a terra. Enchentes. Da mesma forma destróis a esperança do homem. Tu os subjugas de uma vez por todas, e ele se vai. Alteras a sua fisionomia e o mandas embora. Se os seus filhos são honrados, ele não fica sabendo. Se são humilhados, ele não o vê. Só sente a dor no seu próprio corpo, só lamenta por si mesmo. Aí agora ele faz, que nós já vimos. Ele aparece, ele fala. Então ele faz de Temã, respondeu: responderia o sábio com ideias vãs? Ou encheria o estômago com o vento leste? Argumentaria com palavras inúteis, com discurso sem valor? Mas você sufoca o temor de Deus e diminui a devoção a Ele. Seu pecado motiva a sua boca, você adota a linguagem dos astutos. É a sua própria boca que o condena, não a minha. Os seus próprios lábios depõem contra você. Será que você foi o primeiro a nascer? Acaso foi gerado antes das colinas? Você costuma ouvir os conselhos secretos de Deus? Só a você pertence a sabedoria? O que você sabe que nós não saibamos? Que compreensão tem você que também não tenhamos? Temos do nosso lado homens de cabelos brancos muito mais velhos que o seu pai. Não bastam para você as consolações divinas e as nossas palavras amáveis? Por que você se deixa levar pelo coração e por que esse brilho nos seus olhos? Pois contra Deus é que você dirige a sua ira e despeja da sua boca essas palavras. Como o homem pode ser puro? Como pode ser justo que nasce de mulher? Pois se nem nos seus santos Deus confia, e se nem os céus são puros aos seus olhos, quanto mais o homem que é impuro e corrupto e que bebe iniquidade como água. Escute-me, e eu explicarei a você. Vou relatar o que vi, o que os sábios declaram, sem esconder o que receberam dos seus pais, a quem foi dada a terra, e mais ninguém. Nenhum estrangeiro passou entre eles. O ímpio sofre tormentos a vida toda, como também o homem cruel, nos poucos anos que lhes são reservados. Só ouve ruídos aterrorizantes quando se sente em paz. Ladrões o atacam. Não tem esperança de escapar das trevas, sente-se destinado a morrer à espada. Fica perambulando
é comida para os abutres, sabe muito bem que logo virão sobre ele as trevas. A aflição e a angústia o apavoram e o dominam como um rei pronto para atacar, porque agitou os punhos contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso, afrontando com arrogância, com um escudo grosso e resistente. Apesar de ter o rosto coberto de gordura e a cintura estufada de carne, habitará em cidades prestes a arruinar-se, em casas inabitáveis, caindo aos pedaços. Nunca mais será rico. A sua riqueza não durará, e os seus bens não se propagarão pela terra. Não poderá escapar das trevas. O fogo chamuscará os seus renovos, e o sopro da boca de Deus o arrebatará. Que ele não se iluda em confiar no que não tem valor, pois nada receberá como compensação. Terá completa paga, peraí, terá completa paga antes do tempo, e os seus ramos não florescerão. Será como a vinha despojada nas suas uvas verdes, como a oliveira que perdeu a sua floração. Pois o companheirismo dos ímpios nada lhe trará, e o fogo devorará as tendas dos que gostam de subornar. Eles concebem maldade e dão à luz a iniquidade. Seu ventre gera engano. É o homem, né? O homem, basicamente, nós. Então Jó respondeu: Já ouvi muitas palavras como essas. Pobres consoladores são vocês todos. Essas palavras vãs nunca terminarão? E você? O que leva a continuar discutindo? Bem que eu poderia falar como vocês se estivessem no meu lugar. E eu poderia condená-los com belos discursos e menear a cabeça contra vocês. Com a minha boca, porém, procuraria encorajá-los. A consolação dos meus lábios daria um alívio para vocês. Contudo, se falo da minha dor, ela não é aliviada. Se me calo, acaso ela desaparecerá? Sem dúvida, ó Deus, tu me esgotastes as forças, deste fim a toda a minha família. Tu me dê. Aqui o que está acontecendo é, como você já pode perceber e dá para entender, né? Os amigos de Jó, zero piedade o que está acontecendo. Aconteceu alguma coisa aqui esquisitíssima. Calma aí, porque a gente tá aqui. Aconteceu alguma coisa esquisitíssima que eu não faço ideia. Saiu do nada a live. Serão dois vídeos, então, que eu vou ter que postar, porque não sei o que que houve aqui. Escrevam para mim aqui se vocês estão no versículo 7. Se caiu no versículo 7. Deu um pane geral no Zoom. O Zoom saiu, voltou do nada, não entendi nada. Se vocês puderem escrever no chatzinho, por favor. Só se vocês estão no versículo 7, onde eu botei o azulzinho aqui. Estão conseguindo me ouvir? Se puderem escrever aqui no chat, peraí. Oi, você tá me ouvindo? Normal, tá? Só caiu rapidinho, mas voltou. Ah, tá bom. Vocês estão. Deixa eu parar essa gravação aqui, peraí. Pode parar onde